O deputado Maurício Marcon cobrou duramente Lula por não se manifestar com clareza sobre a declaração do ditador venezuelano Nicolás Maduro, que afirmou que venceu a eleição para a presidência. O deputado disse: após a fraude eleitoral escancarada na Venezuela e o surpreendente resultado final, onde Maduro ganhou por 51,2%, aqui no Brasil Lula venceu por 50,9%. Fica a pergunta: o presidente brasileiro vai reconhecer a fraude e continuar com a amizade? Ou romper o laço com Maduro e reconhecer o que todos sabem que aconteceu no país vizinho? Eu aposto na primeira opção. Marcon lamentou. E o covarde do Lula, que vomita dia e noite ser defensor da democracia, não foi homem até agora para se manifestar sobre o absurdo visto na Venezuela, promovido pelo seu amigo Maduro. Lula é um criminoso, não tem hombridade para defender o certo e, como um rato, leva a diplomacia brasileira ao esgoto do mundo, se calando e colocando nosso país ao lado de ditaduras como a cubana e a da Nicarágua, que aplaudiram a farsa. O Brasil hoje é uma vergonha perante o mundo democrático e civilizado. Durante pronunciamento ao vivo, Marcon havia comentado, durante a realização da eleição, a possibilidade de uma fraude. Ele disse: o que a gente tem hoje é o Lula fazendo discurso. Lula deve estar bastante preocupado com o que está acontecendo na Venezuela, porque, ao contrário do que ele disse hoje na televisão, o Brasil não voltou a estar inserido no mundo. O Brasil não voltou a ser respeitado, inclusive porque nós estamos dando suporte a ditadores. Nosso dinheiro também está sustentando essa várzea chamada ditadura venezuelana, que é uma ditadura aberta. O mundo reconhece ela como uma ditadura, onde as liberdades não são respeitadas, onde os oponentes não podem concorrer, os mais fortes, onde a imprensa é censurada, coisa que a gente tem visto um avanço aqui no Brasil também. Estamos no caminho. O maior opositor não pode concorrer. Temos uma censura cada vez maior. Até o Maduro zomba do nosso processo eleitoral e o Alexandre de Moraes não fala nada. A gente está no caminho e espero que a gente não chegue na situação venezuelana, porque depois de 25 anos de socialismo, a Venezuela hoje é tão miserável quanto o Haiti. É mais uma prova de que o socialismo não funciona, que esse modelo maldito que alguns ainda defendem não funciona. A censura, que vem se intensificando no Brasil, atingiu unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões, assédio de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes, atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos, controlando as informações. O cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem sua receita confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho está sendo retida sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Mesmo assim,
A equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Começando pelo discurso do Lula, né? Provavelmente você não acompanhou, mas o Lula agora à noite, de uma forma surpreendente, inesperada, não havia qualquer sinalização que ele faria esse pronunciamento em cadeia de rádio e televisão. Foram 7 minutos e mais alguns segundos de pronunciamento, mentindo compulsivamente. Né? Surpresa, né, amor? Tá surpresa? É mitomaníaco. Ele resolveu todos os problemas do Brasil. O que aconteceu? No governo dele anterior estava tudo ótimo, aí ficou tudo péssimo e agora já está tudo ótimo de novo. Tem imbecil que acredita, né? Como? A gente não sabe, né? Mas é mais ou menos o que a gente tem visto na Venezuela. Tem gente que votou no Maduro, né? Pelo que a gente tem visto. Pouquíssimo. Inclusive nas pautas, piorou nas pautas que ele diz que são dele. Isso. Mais mortes de Yanomamis, LGBT, de índio, de tudo que eles consideram como minorias. Né? Eu considero tudo como seres humanos, mas né? Piorou a questão, ele não falou nada das queimadas, da destruição da natureza. Ele disse que a mãe dele ensinou que ele tinha que gastar menos do que ele ganhava. Sério que ele falou isso? Falou. Querido, ele não aprendeu. Nós temos um déficit enorme do ano passado, temos mais um déficit esse ano, e pior, ele culpou o governo do presidente Bolsonaro, que deixou o país com superávit. Sempre a culpa é do Isso. Bolsonaro. É bom lembrar, pessoal, que o governo Bolsonaro deixou o país com um superávit, ou seja, dinheiro em caixa, de mais de 50 bilhões de reais. O Lula destruiu esse superávit e hoje a gente tem o maior déficit, um dos maiores déficits, acho que é o segundo maior em 30 anos, tá? E a gente caiu também nos investimentos, né? Isso, caiu nos investimentos. País com menos investimentos. Estamos cobrando mais impostos, né? A arrecadação vem batendo recorde atrás de recorde. Com o nosso querido ministro Tachad, que, modéstia à parte, quem fez o primeiro discurso chamando ele de Tachad fui eu. Vocês podem pesquisar lá por abril, maio do ano passado, vocês vão encontrar um vídeo de eu chamando ele de Tachad. E depois viralizou. Então o Lula durante 7 minutos mentiu. Isso tem 2 significados no meu ponto de vista. O primeiro significado é que ele está acuado, né? A gente tem algumas pesquisas de norte a sul do Brasil que mostram que os candidatos do PT vão sofrer enormemente nas eleições municipais, enormemente. Inclusive o Lula tinha uma expectativa que o Boulos tá? Tivesse um sucesso eleitoral em São Paulo. As pesquisas estão indicando que isso não vai se confirmar. Boulos deve ser derrotado também em São Paulo. E Lula, tempos atrás, afirmou que a cidade de São Paulo seria mais uma vez disputa Bolsonaro e Lula. Ele queria reafirmar a vitória dele, mas no fim o que vai acontecer, ele vai ser derrotado em São Paulo. E então ele mentiu, porque as pesquisas de opinião dão cada vez mais a rejeição de Lula, né? Querendo dizer que botou o país de volta no cenário mundial. Enfim, o Brasil virou uma vergonha mundial. O Brasil defende o Hezbollah. O Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, não se pronunciou sobre essa covardia feita contra crianças, né? O Brasil que se posiciona hoje ao lado do Hamas. O Brasil virou uma chacota e uma vergonha internacional. Ele disse, o que mais que ele falou? Repetiu aquela bobagem que a Janja
falou em Paris que saíram em 1 ano e meio 24 milhões de pessoas da pobreza, da fome, né? Tipo, todo mundo sabe que isso é mentira, né? Não faz sentido nenhum, mente o tempo inteiro. E fala agora para um público já reduzido, né? O público que assiste televisão, a gente sabe, cada vez mais é reduzido, né? Muito em função do que a TV vem apresentando, que é mentira atrás de mentira, principalmente o jornalismo. Em segundo lugar, que hoje a gente tem as redes sociais. Em segundo lugar, ele fez essa manifestação hoje, surpresa, porque o maior aliado dele, o Nicolás Maduro, né, aliado vizinho aqui, que recebeu ele com um tapete vermelho, e onde os militares brasileiros bateram continência para um ditador sanguinário, um ditador que prendeu, matou e sumiu com muita gente na Venezuela, né, que se vendia como democrata e que hoje... forçou seu povo a sair do próprio país. É isso, mais de 4 Pensa milhões de... quão ruim tem que estar pra te largar tudo e ir embora. Pensa o quão ruim tem que estar. Muito ruim. Então ele quer dar uma... Agora a gente vai ver, né? Está previsto para Venezuela nas próximas horas ser divulgado o resultado. A gente tem já pesquisas de boca de urna internacionais. Eu estava vendo uma que foi feita por uma empresa, acho que americana, se não me falha a memória, estava vendo a CNN agora, vi um recorte no Twitter, que o Edmundo, né, o candidato oposicionista, já que a Maria Corina Machado não pôde participar, mais ou menos o que acontece aqui no Brasil, né, o regime não deixa que o principal candidato de oposição concorra, ao caso do Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Lá eles copiaram aqui e impediram que a principal oposicionista concorresse, e aí colocaram o ex-embaixador, o Edmundo, e pelas pesquisas de boca de urna, que normalmente em todo lugar do mundo acertam, essa pesquisa foi feita com mais de 5 mil pessoas em 100 sessões eleitorais, a gente tem uma vantagem do Edmundo, que é a oposição lá, de 33 pontos percentuais, 33% sobre o Maduro. Quem tem X deve estar acompanhando aí também vários recortes de vídeos feitos nas zonas eleitorais da Venezuela, onde os resultados são acachapantes, né? 4-1, 5-1, 6-1 eu cheguei a ver. Então realmente o resultado na Venezuela da eleição vai ser uma vitória, se, claro, né, não for adulterado, do Edmundo. O que a gente tem também de informação é que onde está sendo contabilizados os votos foi impedido que representantes da oposição participassem, né? E o Maduro mais uma vez reafirmou que o sistema... Nunca se esqueçam que Alexandre de Moraes colocou no inquérito das fake news, né, uma coisa assim, ó, bizarra, Elon Musk, porque também, né, contestou eventualmente o sistema eleitoral. O Maduro ele não vai colocar. Mas o Maduro ele não vai colocar, obviamente, né? Assim como ele não coloca o Janones no inquérito das fake news e coloca pessoas... Sendo que o Maduro ficou rindo da cara dele, né? Ficou rindo da cara dele. Cara do Lula, mas daí tem que ficar quietinho e obedecer, né? Ele ficou debochando, dizendo... O que a gente tem hoje é o Lula fazendo discurso, houve panelaço em várias cidades do Brasil. Nós estávamos no voo, não ouvimos lá de cima, né, amor, panelaço, porque nós estávamos a alguns... Quantos pés nós estávamos? Tu que é uma... Ué? Tu que acompanha o Lito, aí tu deveria saber. Mas o que a gente tem para dizer então é que o Lula deve estar bastante preocupado com o que vai acontecer na Venezuela, porque ao contrário do que ele falou na inserção na televisão, o Brasil não voltou a estar inserido no mundo, o Brasil não voltou a ser respeitado, inclusive porque nós estamos dando suporte a ditadores, né? Não se esqueçam também que o Brasil fez um acordo de energia com a Venezuela lá, que a gente vai mandar dinheiro também para o Maduro, então o nosso dinheiro também está sustentando essa várzea chamada ditadura venezuelana, que é uma ditadura aberta, né? O mundo reconhece ela como uma ditadura, onde as liberdades não são respeitadas, onde os oponentes também não podem concorrer aos mais fortes, onde a imprensa é censurada, coisa que a gente tem visto um avanço aqui no Brasil também, estamos no caminho, né? Onde o maior opositor não pode concorrer, onde a gente tem uma censura cada vez maior, né? Onde nós viramos... até o Maduro zomba do nosso processo eleitoral e o Alexandre de Moraes não fala nada, né? Enfim, a gente tá no caminho aí, espero que a gente não chegue à situação venezuelana, porque depois de 25 anos de socialismo, eles que chegaram a ser a economia mais desenvolvida nos anos 70 e 80 da América Latina, né? A Venezuela era o país mais rico que tinha. Hoje é tão miserável como o Haiti,
assolado por diversos terremotos que vocês sabem. Então, é mais uma prova, né, se é que ainda precisa de provas, que o socialismo não funciona, né, que esse modelo maldito que ainda alguns defendem não funciona.